Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Filho Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Depois de uma página dessa e de uma música que nós ouvimos, aparece por resumir toda a língua. Fica mais difícil para nós falar desse tema, que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Boa noite. Depois da belíssima página de Caiba Chuva, que nos chama a atenção da necessidade de nos voluntariarmos, porque não falta trabalho. Gostaria de agradecer a nossa amiga Maristela, que nos convidou para esse momento, a direção da casa, e dizer para nós que é um evento grande poder estar aqui, uma honra. É a segunda vez que viemos, na primeira, nessa condição. Outra vez viemos acompanhar a nossa querida esposa, onde esteve aqui falando também para vocês. Bem, nós vamos ler aqui a passagem da Bíblia, para Mateus 9, 35, 38, que registra a passagem. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Seara é a plantação, de cereais, trigo, arroz, aveia. Então, e aqui Jesus chama a atenção que a seara, que somos todos nós, filhos de Deus, bilhões e bilhões de seres espalhados só no nosso planeta, mais de 8 bilhões encarnados. E o Senhor da seara, logicamente, é nosso Pai amado. E ceifeiro é aquela pessoa, o profissional responsável para fazer a colheita, usa aquela foice de mão que vai tirando, trabalho árduo, cansativo, isso antes do advento das máquinas. Então, vamos pegar algumas passagens, alguns trechos de Emmanuel que vai falar sobre essa passagem. Então, vamos compartilhar com vocês. E Emmanuel fala assim no livro Pão Nosso, o título Ceifeiros. Naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados, desanimados, e errantes, andantes, nômades, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acabunhadas, ou seja, abatidas, de olhos súplices, humildes com açúcar, em penoso abatimento. Nesse momento, onde essa passagem é contada, que eu acabei de ler de Jesus, estava ele naquele dia de muita tarefa, aonde eram centenas, milhares de pessoas que o procuravam, necessitando da cura, do amparo, do carinho, da mensagem do Mestre Jesus. E eram tantos sofredores, eram tantos irmãos, como diz aqui o texto de Emmanuel falando, com coração desalentados, andarilhos, sofrendo. E ele olha para aquela multidão e fala para os seus discípulos: a seara é tão grande, mas tão poucas pessoas que regaçam as mangas, que vão ajudar no processo de ajudar esses irmãos necessitados. E esses irmãos somos todos nós, espíritos ainda sofredores, que vagamos por esse mundo de dor e sofrimento. E às vezes, vamos ler no livro Mensageiros, que vai dizer que Deus ajuda o homem através do próprio homem. E vai ser aquele companheiro, aquele amigo, seja na casa espírita, seja na família, que vai te ouvir, vai te atender, vai te consolar. Mas vamos trazer essa mensagem para a nossa casa espírita, Centro Espírita Átmos. Quantas oportunidades de trabalho aqui temos que ser feitas? Quantos sofrimentos, quantos irmãos que batem a porta? Então nós vamos dedicar esse estudo mostrando a necessidade de nos voluntariarmos, como diz a página, diante dos trabalhos, da oportunidade que temos de sermos úteis.
E Emmanuel continua no livro Pão Nosso: raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Raríssimos são esses que enfrentam os temporais. Os temporais são as dificuldades, as adversidades advindas do trabalho, que não só a diretoria, mas todos vocês, os tarefeiros dessa casa, abraçaram. Nós sabemos que às vezes não é fácil. E Emmanuel está dizendo que perigosas o rigor do trabalho, porque, lembrando a passagem de Jesus, a correr na seara, naquela imagem da lavoura, requer muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, empenho. Na casa espírita não é diferente. Muitos vão chegar aqui, olhar e ver coisas para ser feitas. Alguns vão reclamar com a diretoria. Outros vão chegar e se voluntariar para fazer. Não está apenas sugestão, está a mão de obra. E a casa espírita precisa de pessoas que não só mostrem os defeitos, porque defeito em qualquer lugar tem. Onde é nosso irmão Raul Teixeira, onde o homem coloca sua mão, tem a marca de sua imperfeição, não é isso? Mas também diz Jesus que até entre a podridão do cachorro, ele viu a coisa bela. Quando todos viam aquele cachorro estar de composição na passagem bíblica, diz: como são belos os seus dentes. Se nós focarmos nosso olhar para as coisas boas, vamos encontrar em qualquer lugar que nós estivermos. Mas sabemos que o rigor do trabalho, muitas das vezes, requer de nós renúncia, perseverança, força de vontade, empatia para aqueles que batem a fome. E essas perigosas surpresas são companheiros que estão brincando conosco, às vezes acabam renunciando, desistindo diante das tarefas. E todos nós passamos por isso. Não será a nossa casa espírita Átmos que será diferente de ser espírita Átmos. Jesus passou por isso. E quantos irmãos conhecemos que o próprio Kardec teve dificuldade, que estar contando com alguém e acaba às vezes renunciando. São surpresas desagradáveis, desânimos, excesso de trabalho que nós podemos encontrar. E Emmanuel vai dizer nessa obra Bênção de Paz, o livro Bênção de Paz e a mensagem na seara evangélica: às vezes fugimos do serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Às vezes fugimos do trabalho, do serviço evangélico, nos omitindo, alegando, justificando pelos defeitos que ainda trazemos. Eu lembro pela vez que eu tive a oportunidade, pelo convite de fazer um estudo, aleguei, bem uma desculpa, por irmão que me chamava: eu posso falar de Jesus, eu sou muito defeituoso, eu tenho muitos problemas. Ele falou: quem pode? Se Jesus esperar que os santos, que os perfeitos venham fazer o trabalho que nos compete, nós necessitamos modificar, não nos escondermos atrás de defeitos. Vai ser trabalhando a obra do bem que nós vamos superar as nossas dificuldades. Nós não precisamos nos santificar para trabalhar, é trabalhar para nos santificar. Chico Xavier é respeitado, não só no movimento espírita e fora dele, pela sua obra. Não é pela psicografia, como médico excelente que foi, mas pelo trabalho que realizou da caridade. Então não temos que nos preocupar, nos omitir diante das dificuldades pelos nossos defeitos. Lá naquele livro dos Espíritos, questão 886, quando Kardec pergunta o que vem a ser caridade segundo o dia de Jesus, ele vai dizer: benevolência para com todos, indulgência das perfeições alheias e perdão das ofensas. Jamais seremos benevolentes, indulgentes ou perdoaremos as ofensas se ficarmos com braços cruzados, nos omitindo diante da tarefa por causa de nossas imperfeições. Muitos vão dizer:
Sou imperfeito. E quem é perfeito nesse mundo, meu irmão? No mundo onde vivemos, onde impera a categoria de espírito de terceira ordem. Então são raríssimos, poucos aqueles que estão em missão. Somos nós mesmos que vamos lutar para vencer as dificuldades que esse mundo nos chama a atenção. Aí a pessoa diz: eu sou imperfeito, como se isso fosse justificativo. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos o contato com os irmãos em penúria. Eu é que preciso de ajuda. Quantas vezes somos convidados para trabalhos, visitas fraternas, auxílio ao irmão em situação de rua, ajuda nas cestas básicas, na distribuição, na evangelização e tantos trabalhos. E nós desertamos, quando nos dizemos demasiadamente fracos. Vou fazer uma comparação: quando você quer força física, vai aonde? Para a academia. Fazer o quê? Puxar peso. Não se joga, né? Puxar perna. Então, se a gente quer nos fortalecer diante do trabalho com Cristo, vai ser justamente trabalhando com o Cristo que vamos fortalecer. Não é fugindo do trabalho, é o contrário. Nós temos que abraçar o trabalho para que possamos nos fortalecer nesse trabalho, o contato com os irmãos em penúria, com extrema pobreza. São justamente essas obras que vão trazer para nós essa bagagem, esse conforto, essa perseverança. E aí vemos alguns irmãos médios ostensivos, que médios todos nós somos, que às vezes são chamados para trabalhos, para visitas, por exemplo, de asilos, hospitais, vou dizer: eu não posso, sou muito sensível. Mas vai ser justamente o contrário, vai ser o contato com esses irmãos em penúria e sofrimento, que vai nos dar robustez, firmeza, perseverança, para nos fortalecer. Afirmamos-nos inábeis. Inábil é pessoa de falta de habilidade. Recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Isso não é para mim. Aí a presidência, a diretora da casa espírita, vê aquele irmão, aquela irmã que chega e acompanha o seu desenvolvimento. Porque pensem que essa nuvem de testemunha que diz Paulo, para também ter os encarnados. Então chega aquele irmão, desculpa, o senhor Marcos está aqui na minha frente, né? Aí chega aquele irmão, primeira vez na casa, e gosta, e frequenta a diretoria, o pessoal do grupo de estudo, começa a observar. Tem aquele irmão estressado, nervoso, alterado, tu vê com os anos ele vai se mudando, modificando, comentários do grupo de estudo, pessoa estuda, esforçada. Você, poxa, como começou? Vitor, vou chamar o Vitor para aplicar paz. Ah, o Vitor, não, isso não é para mim. Eu não posso, não consigo. Então nós vemos, a pessoa justifica a sua falta de habilidade por cargos honrosos, seja esse cargo honroso, pode ser qualquer tarefa no caso espírita, não existe trabalho maior, né? Mas para isso, pessoas têm que estar com boa vontade e com disposição de fazer. Porque tem pessoas que chegam, aparecem para 19h30, 19h25. Aí pergunta: tem alguma coisa que fazer? Mas não, filha, foi feito tudo. Chega às 6 horas, e tem que varrer, limpar banheiro, tem que botar a roupa. A pessoa chega acima da hora. Acontece só aqui com você também não, né? Não, cheguei atrasado. Não direto não. Aí a pessoa chega, acontece na nossa casa lá. Ela chega 9h30, o café é 9h30, meu irmão, já era, filho. Já fazer café, chega 8, antes das 8, já está jantando o almoço. Não adianta chegar em cima. Então vamos voluntariar para o trabalho, vamos fazer a parte que nos compete. Essa inabilidade é inábil, mas vamos aprender. Que muitas das vezes é melhor ter uma pessoa inábil do que uma pessoa muito inteligente, com faculdade, conhecedora do doutrina espírita, que vai trazer mais problemas do que ajuda. Porque esse que é inábil, mas com boa vontade, ele vai estudar, tu vai sentar, vai explicar, vai fazer curso, ele está com boa vontade. Enquanto outras vezes vai ser um obstáculo.
Lembremos que Jesus, quando chamou os seus apóstolos, não chamou os fariseus, que eram as pessoas mais hábeis a ele, chamou pessoas simples para ensiná-los. Tem uma frase, eu pesquisei na internet e diz que é de Albert Einstein, eu não sei, meu amigo que estuda mais que a gente vai dizer, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e continua: fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade e perseverança. Eu tenho que querer fazer e persistir. O que eu tenho que fazer para ser passista? Paro de fumar, paro de beber, bebo um grupo de estudo. Aí eu vou me moldando de acordo com aquilo que a casa me dispõe para o trabalho. No livro Nosso Lar, no capítulo 13, tem uma passagem interessante. Quando nosso irmão André Luiz, depois daquele período de adaptação, já estava querendo trabalhar, que bom. Aí vai e procura o nosso irmão Clarício, o ministro Clarício, e quer trabalhar. Aí vai para a audiência, A audiência chega entre ele e uma senhorinha, que vai pedir para o Clarício intercessão para os seus filhos encarnados. E ele pergunta: quantos bônus horas a senhora tem? 304. Depois de 6 anos de trabalho aqui na colônia, 6 anos na casa, no nosso lar, você tem 304 bônus horas. Isso não é nada insignificante. E ele começa a salientar algumas atividades que colocou para ela. No primeiro momento, era a turma de vigilância no Ministério da Comunicação. Ela diz: serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfacejas. Era natural que eu não me adaptasse. E vai elencando: mas, minha irmã, tem também os irmãos de importação, tarefas generadoras, e ela justifica porque não aceitou. Enfermagem dos perturbados, ela não aceitou. Gabinete de investigação e pesquisas, e ela não aceitou. E agora vem pedir intercessão. E ele fala os motivos das suas dificuldades. Ela estava inábil por escolha própria. Não foi por falta de trabalho ou oportunidade. Proclamamos-nos rude é a pessoa inculta, sem instrução, em excesso, e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Repararam que até agora, só justificativa, nós usamos às vezes nossos defeitos, nossas mazelas, nossas tendências, para justificar a nossa omissão. Somos omissos por causa de defeito. Somos fracos, somos inábeis, somos rudes. Tudo para justificar a minha falta de voluntariado, a minha falta de trabalho. Porque normalmente você esconde, que é o lado feio, nesse momento de trabalho surge, bate a porta. Não, eu não posso, porque eu sou rude, eu sou fraco, eu sou inábil. E aqui nós vamos perceber que essas escolhas dependem de nós. Eu lembrei da passagem do livro, eu não lembro qual foi o livro agora, mas onde Divaldo relata, na casa escrita na Mansão do Caminho, e no meio do passe, e ele percebe que uma senhorinha lá no meio, uma luzinha sobre ela, está fazendo prece. Termina a reunião, ele chama o responsável, manda chamar aquela senhorinha, sem instrução, rude. Rudeza aqui é sem instrução, sem habilidade, inculta, para colocar aquela irmã na sala de passe. Mas ela não sabe ler, não tem importância. Ensine, capacite. Porque daquele grupo presente é a pessoa mais habilitada moralmente, falando para estar aqui trabalho no passe. Então, às vezes, a rudeza do nosso trato, a rudeza, a falta de conhecimento que nós alegamos, nossos defeitos que nós com orgulho às vezes enaltecemos para evitar o trabalho que nos compete, nós precisamos fazer o contrário, trabalhar para vencer esses nossos defeitos, essas nossas tendências. Aí eu ainda não sei nada. E não sei, ele quer aprender também. Não faz questão. Asseveramos-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade. Eu não sou santo. E
quem é santo nesse mundo. Os poucos que aqui passaram foram apedrejados, crucificados, torturados, humilhados. Todo mundo quer ter o Emmanuel, o Bezerra de Menezes ao lado, como Chico Xavier. Mas ninguém quer passar por quem ele passou. Seria igualzinho. Então, as pessoas que assim falam, se pronunciam, reconhecem aquela frase tão dita no nosso movimento. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Se eu não sou santo, o que falta para me santificar? O esforço. A casa espírita, o centro espírita Átimo, né, minha irmã? Não expede santos. Esse trabalho, que também não são, com todo respeito a eles, é dos bons desencarnados. Eles sabem, reconhecem a nossa limitação e estão aqui para nos ajudar. Mas a santificação depende de nós, do esforço, para vencermos as más tendências que vão reconhecer o verdadeiro espírita. Então, se eu não estou me esforçando e me escondendo atrás dos meus defeitos, será que eu sou um falso espírita? Porque o certo é eu me reconhecer que tem um problema e trabalhar para vencer esse meu problema, não usando o meu problema para justificar a minha ausência no trabalho. Tem uma passagem do livro Fonte Viva que Emmanuel vai dizer, a passagem, o título é Cristo em Nós, mensagem 17, que vem dizer que Jesus, desde o início da Boa Nova, convida, insiste, apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos da divina vontade, dando a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, essa mundo de regeneração que tanto falamos, desejamos, só vai ocorrer com a colaboração ativa. Então, nós temos que vencer essas dificuldades, deixar de dizer que somos espíritos endividados, de fantasiar a nossa inferioridade e passarmos a trabalhar para superá-las. Jesus, transmitindo as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, com pouca saúde, fracas, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ou seja, tímidos, ignorantes, sem instrução, desanimados e doentes. Ele próprio declarou ter vindo ao mundo para curar os sãos. Emmanuel parece estar falando para nós, né? Nós, vamos fazer o nosso, nós que somos homens e mulheres débeis, nós que somos às vezes revoltados, infelizes, passando por momentos de obsessões, tímidos e ignorantes. Jesus veio para nós, meus irmãos. Mas necessitamos um ajudar o outro. De repente, o que eu tenho de fraqueza, minha irmã tem de virtude. E ela pode me ajudar, me aconselhar naquilo que eu tenho dificuldade. Outras vezes, eu tenho qualidades que ela não tem. E essa troca de experiência, na convivência, na casa espírita, em sociedade, em família, vai nos ajudar justamente a nos tratar. E a vida espera que Jesus venha fazer o trabalho que nos compete. Será que ele precisa se materializar ou encarnar novamente na Terra para mostrar o que fazer? Já está tanto escrito, sem contar as obras espíritas que estão a centenas espalhadas. Evitemos escapatória diante da construção do bem, que é dever nosso. A obra do bem, a construção do bem, é dever nosso. No livro do Espírito, questão 642, Kardec vai perguntar se para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que um homem não pratique o mal? E os benfeitores espirituais vão dizer que não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, ajudar o próximo é dever nosso. Estranho que aqueles que trabalham em reunião única, ou terão possibilidade de trabalhar
Quando chega um desencarnado, por maior que seja a sua problemática, o seu passado, por mais criminoso que tenha sido, ou pode ter sido um Hitler, você acolhe, você abraça, você orienta, você caminha, esclarece. E quando ao encarnado, nós tratamos de forma diferente. Quando chamado para dar o testemunho, para ouvir aquele irmão, aquela irmã que está em estado de desequilíbrio, está nervoso. Quando chamamos convidado para o trabalho, nós usamos de escapatória. São oportunidades que às vezes Deus coloca no nosso caminho. E a gente espera que Ele venha em pessoa realizar o trabalho que nos compete. E Deus está torcendo por nós. Olha assim, poxa, esse irmão está precisando de ajuda. Vou mandar lá para o centro espiritual, que a Maristela está lá e vai ajudar esse irmão que está embriagado, precisando de ajuda. A Maristela. Aí chega aqui, a nossa irmã Maristela está tarifada, porque quando tem um irmão de braço cruzado, alguém está trabalhando em dobro. Eu não sei se acontece com vocês, mas tem tarifeiros que chegam na casa espírita, a pessoa tem que fazer tudo. Você sabe se vai, se botar no copo, se atende a pessoa. Então, porque tem pouca gente. Se alguém está sobrecarregado, porque alguém não precisa fazer nada. Aí Jesus, ou os benfeitores espirituais, amando o próprio Jesus, diz assim, poxa, a Maristela vai ajudar, trabalhei aquela irmã. Aí chega aqui, mas está estressada, está cansada, não atende bem. Não dá àquele irmão o atendimento que necessita. Então nós temos que evitar essas escravatórias, porque acolher, receber a esse que bate a porta é nossa obrigação, nosso dever. Porque Jesus vai dizer que toda vez que damos de comer alguém, de vestir, que visitamos, é a Ele que estamos fazendo. A obra de evangelização e, notadamente, a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita é a oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor ainda não sabemos apreciar. Paulo de Tarso, 1 Coríntios 9,16, vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho não está aqui à frente na tribuna, que é fácil. Tenho certeza, sem conhecer a maioria de vocês, que qualquer um de vocês poderia estar aqui fazendo muito melhor do que eu estou fazendo. Tem muito mais conhecimento do que eu para estar aqui à frente. Mas Paulo vai dizer, quando está dizendo isso, pregar o Evangelho é na vivência. É demonstrando através de atos, na prática. E Emmanuel está dizendo que é uma rara oportunidade de melhoria, aprimoramento e felicidade nossa. Quando eu ajudo o outro, quando eu amparo o outro, é a mim que estou ajudando. Às vezes você vai na vista da terra, que você seja para a oportunidade, cheio de problema financeiro, a saúde já não está de muitas coisas, problema familiar. Aí tu vai assim, poxa, mas tem um jogo, dia da visita, não queria, estou legal, tem jogo do Flamengo mais tarde, não perdeu o jogo, mas tu vai. Aí quando tu chega, sempre do lado daquele irmão, cadeirante, cego, deficiente. Está tudo bem, graças a Deus. E ele começa a falar de Deus para você. Você sai daquele ambiente depois da visita, esquece os problemas, sai aliviado, feliz. E agradece a Deus pelas suas dificuldades, porque aquele irmão gostaria de ter um lar, ter uma esposa, ter um esposo, um filho, um emprego, um ônibus lotado para pegar, e não tem. Então, essa obra de evangelização, e aqui nós somos crianças, todos nós estamos sendo evangelizados todos os dias. Jesus nos concede é uma oportunidade rara de serviço. Temos que agradecer aquele que nos bate a porta e nos ajuda. Agradecer aquele parente difícil, agradecer aquele tarefeiro quando chega na oportunidade de trabalho, aquele irmão que nos pede ajuda. Nós ainda não sabemos apreciar essa oportunidade. Talvez somente ao desencarnarmos nós vamos ver quanto fomos beneficiados por aqueles pequenos momentos que dedicamos naquele trabalho. O Evangelho permanece no mundo por bendita messe
celestial, destinada a espíritos humanos. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa, ou da colheita, é muito reduzida. A maioria guarda o trigo beneficiado ou pão completo para alimentação própria. Então, são poucas as pessoas que entendem essa oportunidade. A maioria, que a porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho é muito reduzida. Você vai na casa espírita, 50 pessoas, mas para nós, não para de vocês não, para não ser o Espírito Mais Nazaré. Ou, sempre que o Espírito Kardec também estamos ajudando. Tem 50 pessoas, 20 pessoas, aí grupo de estudo, 5, 6, trabalho de tirão, 1, 2. Então são poucos que são dispostos a trabalhar, muito reduzido esse número. A maioria guarda o trigo beneficiado, o pão. Pessoa que chega na casa espírita, botar por legal, tá enfim, o ar está gelado, até com frio, botar lá no copinho. Aí eu chego, sento, se palestra e vou embora, graças a Deus. Quem chegou cedo? Quem limpou? Quem fez o café? Quem botou água? Quem limpou o chão? Quem ligou o projetor? Alguém chegou mais cedo. E se fosse só a magistéria, era feito sozinho. Não foi, logicamente, outras pessoas fizeram. Só um exemplo. Então, são oportunidades. Todos nós queremos chegar, está tudo pronto. Vamos chegar numa festa, a garçom da série, de preferência, pãozinho bonitinho. Ninguém quer ir cortar seca, colher o trigo. Ninguém quer fazer o pão. Nós ainda estamos acomodados. Aconteceu conosco e algumas casas que conhecemos após a pandemia. A pessoa se acomodou com as coisas do horário. Meu Deus, quando voltou foi uma dificuldade. Os tantos de barranco estamos indo. Porque nós temos uma facilidade muito grande de acomodar. Está tudo muito bom, estou com saúde, a esposa está bem, a família está bem, está ganhando, está tudo bem. Por isso que os espíritos vão dizer que às vezes nós necessitamos da dor para nos movermos. Não tem acreditado que a necessidade faz o sapo furar? Ali nós acomodamos. Porque está tudo muito fácil. Nós alguns queremos o pão já na mesa, completinho. Se puder mastigar com nós, melhor, mulher. Menos trabalho. Então são poucas criaturas que estão dispostas a trabalhar na seara de Jesus. Os abnegados operários de Cristo prosseguem onerados, sobrecarregados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem precisa coragem de buscar o possível alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, os abnegados, os tarefeiros, sobrecarregados. Se está sobrecarregado, como eu falei, alguém está deixando de fazer, alguém está fazendo serviço para 2 e para 3. Porque, infelizmente, os bons consumidores, aquele que chega, quer a casa limpinha, quer tudo bonitinho, assistir a palestra e ir embora, são a maioria. São os bons consumidores. Ainda não aprenderam a ser bons ceifeiros. É bom falar em casa que a gente não conhece, que eu não conheço ninguém que estou falando. Não é indireta não, tá, gente? Se fosse Maria Nazaré na Kardec, eu estou dizendo, meu Deus, eu posso magoar fulano, mas agora eu não conheço ninguém, né? Então não estou falando para ninguém não. Então, e quem está falando também é mano, não sou eu não, o pão nosso. Então, quando estivermos de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu, quantas pessoas às vezes são assim? Fica de braços cruzados, não saem daquela zona de conforto, enquanto a dor não bate a sua porta, enquanto a necessidade não chega, que nós somos muito bons consumidores. Esquecendo aquela passagem que eu vou dizer assim, né? Temos que prestar conta da nossa administração. Mais tarde, menos tarde vai chegar. Parábola dos talentos, que todos nós temos nossos talentos, que Deus nos concedeu para colocar à disposição do outro. Esses talentos não é só dinheiro, não. É saúde física, emocional, intelectual, o emprego, a paciência, as habilidades que desenvolvemos. E nós podemos utilizá-la em prol do bem. E nós temos que prestar conta sobre isso. Porque nós, não sei se vocês sabem, vamos desencarnar. E o que vamos encontrar do outro lado vai ser reflexo do que fizemos aqui. A pessoa lê os livros de André Luiz, eu adoro André Luiz, todo ele é fantástico.
que maravilha, saíram do nosso lar, foram para as zonas umbralinas trabalhar, foram para a terra comer aquele bebum, aquele drogado. Aí chega encarnado, o cara não faz, o que eu vou fazer desencarnado? Se aqui eu tenho possibilidade de ajudar minha esposa, a minha filha, eu não faço, eu vou estar buscando. O que me faz acreditar que eu vou ser esse tarefeiro desencarnado, que ia abraçar o mundo em obra do bem, se eu não consigo fazer quando encarnado? Se eu não consigo visitar um parente que está no leito do hospital, um amigo? Por que será que desencarna vai mudar a minha forma de pensar? Se nós somos os mesmos que somos aqui, somos lá. Se eu sou preguiçoso aqui, eu vou ser preguiçoso lá. Se eu estou com má vontade aqui, também estarei com má vontade lá. As coisas não mudam porque eu desencarnei. Nós vamos ver, para encerrar, eu quero deixar um espaço para minha belíssima esposa vai cantar uma musiquinha para vocês hoje. Que vocês podem não lembrar da palestra, mas da música vocês vão lembrar. Tem algumas frases do movimento espírita que são muito conhecidas, e a gente fala, acho que 4 minutos. E são frases verdadeiras, valorosas, que temos que estudar. Fora da caridade não é salvação. E sabemos disso porque nós nos omitimos. Por que omissão diante do trabalho, da tarefa, da caridade? Se eu sei que vai ser a obra que vai me salvar, e não o conhecimento doutrinário. Lembrando que no plano espiritual tem um hospital de saúde espírita, sabia? Hospital sanatório, conseguir cair ajuda para os espíritas falidos. Não é o conhecimento, é o trabalho do bem. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Para dizer isso, é na obra do nosso lar, capítulo 26, Novas Perspectivas. E por que o nosso trabalho ele aparece? Se eu estou pronto, se entra numa história chega, você não quer ajudar na consideração? Não posso. Você não quer dar no passo? Não posso. Você não quer dar recepção? Não posso. Ué, mas se está surgindo a oportunidade de trabalho, é porque você está pronto para assumir aquele trabalho. Aquela pessoa responsável, dirigente da casa, pelo trabalho, está te convidando, porque vê em você características especiais que você consegue desenvolver ajudando o outro. Essa então é belíssima. Reconhece o verdadeiro espírita, nós já falamos sobre ela, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E porque nós escondemos através de nossas imperfeições para justificar que eu não quero fazer algo. Se eu sempre tenho que lutar contra a minha imperfeição, eu coloco a imperfeição na minha frente para justificar que não, eu não posso, eu sou muito imperfeito. Então, procure ser, mas vencer pelo menos essa tendência, dificuldade. O que falta? Conhecimento, com certeza não é. Essa deveria estar na frente de todas essas casas espíritas. Temer e conservar indiferentes, quando puder ser úteis. Por que procuramos escapatórias diante do bem que é dever nosso, se eu sei que eu tenho que temer ficar indiferente? Eu li certa vez numa obra, eu acho que o meu patrimônio foi Joana, que ela vai dizer que quem matou Jesus não foram os romanos, não foram os fariseus, foram aquelas pessoas que ficaram omissas diante daquela que estava acontecendo, que era a injustiça que estava acontecendo, cruzaram os braços, ficaram omissos diante da situação. São pessoas que ficaram indiferentes. O que mais mata no nosso mundo não são as guerras, são a indiferença. A indiferença do outro que passa fome, a indiferença daquele que está na vida de hospitais, não é comigo, não sou eu, tenho plano de saúde, ganho bem. E você fica indiferente até que a dor nos venha tocar, para despertar em nós o processo da empatia, que muitos de nós às vezes não a temos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque ainda alegamos de ignorância se já conhecemos a verdade? Se eu já sei o que é a verdade. Cada uma dessas frases que nós vemos são frases importantes e verdadeiras. Nós conhecemos e falamos às vezes tudo isso. E às vezes é sempre certa presunção e orgulho, querendo colocar melhor que outra religião. Ou pessoas que se dizem não ter religião, mas que trabalham muito mais que nós. Porque nós também às vezes somos preconceituosos. Por irmãos que têm determinadas crenças, cultos,
afro-brasileiros, e nós julgamos, criticamos porque adoram imagem, ele faz isso, faz aquilo, o católico, e nós nos comportamos muito pior que eles. O que vai ser contado para nós vai ser as nossas obras, não vai ser a forma como adoramos Deus. Porque Deus reconhece que a nossa ignorância, às vezes, nos faz levar por esses erros. Mas a ignorância, nesse caso, é um atenuante. Enquanto o conhecimento é um agravante. Você fez, errou porque não sabia, tem isso a favor. Agora, se você fez consciente daquilo, você tem que rever seus conceitos, mudar a sua forma de pensar e de agir. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Até quando iremos ficar de braços cruzados, esperando que Jesus volte, faça o trabalho que nos compete? Jesus, da mesma forma, torcendo por nós, agora vai. Agora que esse cidadão faz, agora ele consegue, eu estou torcendo por ele. E coloca anjo de guarda, espírito protetor, diretor da casa, agora vai. E a gente fica, não. Faz uma festa, Jesus abençoa. Você está com fome. Falar, Jesus, é importante, dá um prato de comida, ajuda na sua cidade principal. E se tiver tempo, você fala, Jesus, porque ele vai ver que você é cristão pelas suas obras, não vai ser pelas suas palavras. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar para a minha esposa cantar para vocês. Então, fica aqui apenas um momento de reflexão. Nós que fazemos esse estudo, e quem nos conhece um pouquinho mais, como a minha esposa, sabe, nós não fazemos nada disso, quase não. Hipócrita, fariseu. Eu estou naquela parte de esforço, aí, dedicando, tentando ser. Mas essa área é tão pouco, e Deus é tão bom. A Prefeitura é tão misericordioso, que coloca pessoas com magistério assim, que vai fazer um estudo, que te estimula a estudar, a ver que você tem que modificar. Isso serve para todos nós. Não esperemos a santificação. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Aliás, trabalhar com Jesus. Porque o que Ele espera de nós é somente isso. É boa vontade. É saber que pode contar conosco para ajudar aquele irmão que bate nessa porta. Eu tenho certeza que o Centro Espírita Atlas tem excelentes tarefeiros, mas eu tenho certeza que a magistéria pretende achar muito mais outros que possam ajudar. Mesmo porque essa obra não é da magistéria, não é da diretoria atual. Essa obra vai ficar como semente e vai produzir, desde que tenha trabalhadeiros, ceifeiros que a mantenham em pé. Agora, por favor, a minha esposa vai cantar e vou encerrar com essa música. Que Jesus nos abençoe. Já não há, a capela, tá, gente? Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nesta caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo